uma possibilidade que todo Bitcoiner deveria pensar é o seguinte. A maioria das pessoas nessa época de declaração me perguntam, vale a pena declarar Bitcoin na declaração de imposto de renda? Rapaz, a minha resposta é parcialmente vale. Existem vantagens de você ter ativos que não sejam declarados. Existe vantagem de você ter ativos declarados. Por exemplo, você não tem nenhum Bitcoin na sua mão. Um dia, você resolve comprar uma cidadania. Como é que você vai comprovar para Antíqua? Conheci 3 caras, inclusive. Esse esquema de Antíqua tá vendendo pra caralho. Quem que tiver interesse de comprar em SantKits, em Antíguas, procura esse menino que tem um site na internet, The Sovereign Individual, o indivíduo soberano, que ele, inclusive, presta toda a consultoria para você comprar residência ou cidadania. SantKits, você não pisa nem lá, recebe o passaporte da sua casa. Inclusive, eles informam a você com contrato que não vão informar o Brasil que você comprou a cidadania. Porque no Brasil, se você se naturalizar, se você adquirir uma outra cidadania dessa maneira, você pode perder a cidadania brasileira. E muitas pessoas já perderam, certo? Inclusive, esse é o motivo de tanta gente estar pegando Antíqua. Porque você pega em Antíqua a residência, só precisa ir lá 5 dias por ano, certo? E aí, na hora que der merda no Brasil, você pega a cidadania lá e liga o foda-se pro Brasil, entendeu? Inclusive, outro episódio que você pode falar aqui, muito interessante sobre a elisão fiscal, é a estratégia do viajante permanente. O Permanent Traveler, esses temas eu não trato nesse livro Red Pill. Esses temas vão ser tratados no outro, no Black Pill, que vai ser lançado no fim do ano, em dezembro. Tem uma outra estratégia para você nunca pagar imposto em lugar nenhum, que é não manter 180 dias em lugar nenhum. Então você não vai ser residente tributário em local algum. Se você tiver uma casa de verão, pode ser no Brasil, inclusive, uma casa de inverno em outro lugar. Você pode ter uma casa no Brasil, uma casa no Paraguai, e você comprovar que você não esteve 180 dias nem no Brasil, nem no Uruguai, fez declaração final de saída de SantKits, onde você vai passar 10 ou 20 dias por ano. Você reside tributariamente em SantKits, meu irmão. Acabou, não é isso? Sim, isso acabou, é verdade. Você não tem residência tributária nenhuma em lugar nenhum. Você mesmo entrega, sem comprar residência nenhuma. Entrega a saída definitiva do Brasil, fica 180 continua sendo brasileiro. Fora, continua sendo brasileiro. Você não precisa comprar outra cidadania. Você pode continuar brasileiro. Você só faz a declaração final de saída. Você não reside em lugar nenhum. Você é um viajante permanente. Você é viajante em todos os países que você está passando. Você nunca passa. Inclusive Shakira, por exemplo, tomou na bunda lá na Espanha. Por quê? Porque Shakira, segundo a Espanha, ela diz que é mentira, passou mais de 180 dias lá, e mesmo não sendo residente tributária voluntária lá, porque residência, por exemplo, eleitoral é voluntária. Você pode não repassar não sei quantos dias no lugar e querer votar ali, não é isso? A residência tributária, não. A residência tributária, você está apenas declarando a realidade, que é caracterizada pela permanência acima de 180 dias na maioria dos países, não é isso? Isso mesmo. Uma outra... Nessa questão de consultoria tributária, eu até converso com alguns clientes e explico isso. Se você tem a estratégia de você... É que tem muitos clientes que eles têm lá o Bitcoin, eles têm um Bitcoin, só que eles precisam dessa renda para gastar no Brasil. Então, até eles saírem do Brasil, na prática, o que acontece? Você pode abrir uma offshore no exterior utilizando esses bitcoins como capital social. Pode integralizar. Inclusive, já tem norma expressa no Brasil e vários países que você pode usar o Bitcoin como integralização, e isso não constitui imposto de renda. A questão é que você está, de qualquer maneira, aumentando a burocracia e o custo. Agora, um negócio que eu ia mencionar é o seguinte: se você não quer morar em um país, com crime alto, fudido, de terceiro mundo, os passaportes nesses países fudidos do Caribe, para você, sua mulher e seus filhos, é entre 150 e 200 mil dólares. Só que tem uma opção entre 200 e 400 mil dólares, que é o esquema de SUG, que é o esquema da Suíça, do Crypto Valley. Só que eles não vendem passaporte. O que a Suíça lhe vende é residência perpétua sem imposto nenhum. Seus filhos nunca vão pagar imposto, nem você, nem sua mulher, pessoal. Não vai pagar imposto de renda, imposto de herança, só vai pagar imposto sobre consumo. Esse é o esquema pra galera do high. Agora, se você... Agora, por exemplo, essas soluções todas que eu tô dando aqui é para quem declarou no imposto de renda. Se você nunca declarado imposto de renda, como é que você vai comprovar a origem de uma porra dessa? Você acha que a Suíça vai vender uma residência para você de um Bitcoin que você não tem recibo? Isso não existe, né? Uma outra alternativa, que eu acho que hoje em dia é a alternativa mais prática, mais barata de elisão fiscal. Não recebi um centavo. Eu não recebo um centavo de propaganda. A propaganda RISPAR. A RISPAR faz 69 com você. Você sabia disso, habitante? Ele faz 69 para você.
Sim, a Rispara até eu fiz um Twitter, eu postei um Twitter de formas keynesianas de você comprar Bitcoin. E aí no mesmo dia apareceu a Rispar, então você consegue colocar dinheiro, você faz a opção de crédito com a Rispar fica com Bitcoin lá de você guardado, e aí você comprar mais Bitcoins com esses Não, Bitcoins você que pode não estão comprar lá. Bitcoin nenhum. Você pode, ó, É, você pode pagar as contas do fim do mês, meu irmão. Agora você também, não pode. também. Se você nunca. Sua margem nunca chegar em 10, 20% e o Bitcoin sempre subir 2, 3, 4, 5% a cada ano em média, você nunca vai tomar rect mesmo. Você vai gastar, gastar, gastar até o real deixar de existir. Agora, é o que eu falo. Esse esquema de você deixar o Bitcoin como colateral, o grande problema é que o Bitcoin pode cair, como já caiu 50%, 90%, 80%. Esse tipo de esquema não é sustentável a longo prazo. Agora é, porque a gente está no ano de halving, a tendência é que a porra suba ainda mais uns 6 a 8 meses e depois começa o ciclo dele. A questão é que, tipo assim, para isso ser sustentável, para você ter uma margem e um patrimônio que não vai se desvalorizar 80, 90% em um esquema de baixa, esse tipo de empréstimo, no futuro, vai ter que ser colateralizado em carteira diversificada. É o que eu perguntei naquela live. Se alguém não assistiu, bote lá Bitcoinheiros, live Elon Musk. Eu conversei sobre tudo isso lá. Vem cá, se você pegar um empréstimo, 33% do seu patrimônio em Bitcoin, 33% patrimônio em ouro, 33% patrimônio em real, e sua dívida, seu patrimônio está em dólar, e sua dívida é em real, você vê algum cenário do real ganhar ao mesmo tempo contra o dólar, o Bitcoin e o ouro, sistematicamente, mais de 20, 30%? Porra, não tem como isso acontecer. O real vai valorizar 50% em ouro? Porra, não tem nenhum cenário que isso possa acontecer, né? Então você mantendo um nível de dívida de 10, 20%, você estaria absolutamente seguro, porra, pra ficar eternamente se endividando em real até o real deixar de existir. Quando o real deixasse de existir, você pegava outra moeda lixo, né? Porque se você Isso vender na seu Bitcoin para pagar prática. suas contas, você deve imposto de renda. Agora, se você pegar dinheiro emprestado, dando Bitcoin como colateral, você não gerou nenhum fato gerador, você não deve nenhum imposto. Dívida não é fato gerador de imposto, né? E também a Receita Federal, em algum momento, eles podem mudar toda a regra e acabar com a questão de você Ó, vender até 35 mil reais e pagar o ganho de ó, capital. Então, outra, outra informação hum, preciosa. Outra informação preciosa que você tem que dar para o pessoal que acompanha, que tem interesse em elisão fiscal, é a seguinte: não só no Brasil, na Espanha também é assim. Todos os órgãos de inteligência, inclusive órgãos de inteligência tributária, eles normalmente têm master key das grandes empresas Big Tech. Se você tem um e-mail no Gmail, você tem um e-mail na Yahoo, na Microsoft, na porra que for, na Samsung, na Apple, eles leem a porra toda. Ele não pode utilizar isso dentro de um processo, instruir contra você sem autorização judicial. Mas eles podem obter informação para constituir as provas, pedindo especificamente à corretora os dados de sua conta, que ele já sabe que você tem pelo seu e-mail. Então, se você for operar em Bitcoin em qualquer plataforma que não tem KSI, ou que tem KSI em outro país, numa Sovereign da vida, numa BitMEX, numa BlockFi, numa porra dessa, não use e-mail de Big Tech, porra. Não seja débil mental. No mínimo um Protomail, porra. Eu não tô ganhando um centavo do Protomail. O Protomail tem pacote de graça lá. Tem que usar e-mail em um sistema, em uma eu plataforma, que não utilizo o peça próprio nenhum e-mail. nome, que não. Assim, você nunca deve abrir nenhuma conta de nada fora do Brasil, de dinheiro, de nada que você não queira que os agentes do PT, que estão infiltrados na Receita, que estão infiltrados no Judiciário Aparelhado, que estão infiltrados na ABIN, que só tem comunista, que esses caras não leiam tudo seu. Você tem que ter de um e-mail de um nível maior. Tipo, tem outros muito melhores. Rapaz, na Austrália, se você começar a entrar em site de BlockFi, de BitMEX, os caras mandam uma carta para você dizendo: olha, nós sabemos que o seu IP tal consultou X vezes o site tal e nós esperamos a sua declaração de Bitcoin, porra. Pra você já nem pensar de fazer uma gracinha de não declarar nada, que eles já sabem que vão pedir a empresa. Então, tipo assim, o ideal é, além disso, você operar com VPN. Mas o VPN já é uma coisa que incide em custo. Esse negócio do e-mail é uma coisa que não incide em nenhum custo. E é uma coisa que faz um efeito até maior. Porque o cara vê que você acessou o site, é mais difícil pro cara solicitar qual e-mail que solicitou o site, né? Se você não tiver feito o cadastro de KS lá, o cara não tem nem como questionar a Sovereign quais são suas operações lá, não é isso? Renato, referente aqui no Brasil, esse foi o primeiro ano que teve a questão do item 81, 82 e 89 referente à posse de Bitcoin. E,
E a Receita pedia até a questão da onde que estava guardado. Então, se fosse uma Ledger, qual a Ledger que estava. Eles só faltaram pedir a chave privada. Se nós pegar. Ele devia pedir também a senha. Ele devia perguntar onde é que está seu dinheiro físico, qual é a senha do seu cofre, não é isso? Qual a senha? Lá nos Estados Unidos, a Receita Federal Americana, a RCI, ela está entrando em contato com quase todas as corretoras e está pedindo os dados dos últimos 5 anos de todo mundo que tinha dados lá negociados nas corretoras. Então, na sua visão, esse cruzamento de informação da Receita Federal, na minha, vai aumentar cada vez mais. Mas qual a sua opinião sobre isso daí? A Receita vai começar a mandar cartinha para o pessoal que tem Bitcoin daqui para frente? O Bitcoin é o Honey Badger. O Honey Badger não é rápido. O humano corre mais do que um Honey Badger, não é isso? Você conhece o texugo do mel? Texugo do mel? Isso. O animal que representa o Bitcoin é o texugo do mel. O texugo do mel é um animal que toma 50 mil picadas de abelha e desmaia, e depois ele acorda e come as abelhas e come a colmeia da abelha. Ele toma 3, 4 picadas de naja, e aí come a naja, e depois ele fica uns 3 dias envenenado lá, passando mal e não morre. Ele encara 3, 4 leões e faz o leão sangrar, e aí tem hora que o leão diz: essa desgraça aqui, tipo assim, o leão desse gás mesmo, eu matava. Como se um leão desse gás matava um porco-espinho. A questão é que o leão não marca um porco-espinho porque ele vai se fuder, não é isso ou não? Não entendeu o que eu tô dizendo? Eu entendi. O leão pode matar um porco-espinho, se ele botar na boca e mastigar, ele mata. A questão é que ele morre também, não é isso ou não? Sim. É isso. O Honey Badger é um bicho escorregadio, que você enfia a porra e ele também morde, ele é agressivo, ele não é rápido. A questão é que ele é muito inteligente, ele é extremamente um dos animais mais inteligentes que tem. E ele não tá nem aí com porra nenhuma. Você dá veneno nele e ele come a porra da naja. Ele come a porra do veneno da naja. A abelha pica ele vai lá e come o mel e toma 50 milhões de picadas e não tá nem aí. Ele vai lá e dá testa no leão, ele dá testa na porra toda, ele não tá nem aí, morde e tira sangue do leão. É um animal miserável. O Bitcoin é isso. O Bitcoin não é rápido, o Bitcoin não é como é que chama? Não é poderoso, o Bitcoin não é grande, mas o Bitcoin é escorregadio. E o Bitcoin não desiste. Ele quer alguma coisa, ele vai lá e pega. Ele Honey Badger don't care. Você nunca ouviu esse negócio do Honey Badger don't care, não? É um dos brocardos do Bitcoin.